É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Olá pessoal, boa noite, estamos ao vivo pela Imagem TV, também pelo Facebook, o programa Pense Bem. E você também, bom dia, porque você está nos acompanhando pela Rádio 101 FM, sábado, 8 horas da manhã. Aliás, já é um horário tradicional, o pessoal nos acompanhando no Pense Bem, no sábado também pela Rádio 101 FM. E hoje o bate-papo é com o Dr. Pedro Ervin Specht Schurman, nós vamos falar sobre o Novembro Azul. Meu querido amigo, então vamos, o comercial é rapidinho, né? 2 minutinhos, nós já voltamos. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Bom, de volta, Pedro. Boa noite, Pedro. Agora sim. Como é que está? Boa noite, Lauvir. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Mais uma vez é um prazer estar aqui contigo e com todo mundo que nos acompanha. Bacana, né? Porque você vê a tecnologia nos oportuniza, né, Pedro? Você no teu consultório, estou aqui em casa, estamos nos cuidando muito bem, né? Tem que ser assim. E podemos fazer um programa à distância saindo uma maravilha como está agora, né, Pedro? Isso é muito importante. Diga. As barreiras, a gente descobriu com essa pandemia que algumas barreiras a tecnologia consegue minimizar, né? Então, a distância, o distanciamento, estava vocês acompanhando vários eventos, assim, profissionais espalhados pelo mundo e você em casa acompanhando isso, que até alguns anos atrás era quase inimaginável, né? Então, estamos uma evolução tecnológica aí muito, muito legal. E você, tanto você quanto a Maite, né, que estavam tão acostumados a... Quantas vezes por ano vocês viajavam para os congressos, Pedro? Então, como eu estava te dizendo, Lauvir, e a todos de casa, a gente viajava basicamente Congresso americano e Congresso europeu e alguns congressos nacionais aqui no Brasil. Então, alguns congressos tomaram atitudes de se tornar online, então a gente acompanha as palestras, a dinâmica, e alguns outros eventos eles acharam melhor esperar a pandemia passar. Então, alguns eventos a gente notou que, infelizmente, eles pularam 2020, né? Retornarão ano que vem, talvez no formato adaptado, a gente não sabe ainda o que esperar dessa pandemia, então a tecnologia propiciou isso, o conhecimento continua e a gente vai se adequando à nova realidade que a gente está vivendo. Podemos dizer também que
não será mais como antes, porque descobriu-se hoje que se consegue fazer à distância e consegue fazer tão bem feito quanto presencial. E hoje, vocês também, toda a equipe, estão percebendo isso também. Né? É lógico que vocês estão a previsão para 2021 pode voltar. Acho que o normal, como o normal era, não mais acontecerá. Nós vamos viver um novo normal. Não seria isso, Pedro? Olha, Lauvir, eu acho que a interação, o contato humano, ele é primordial, né? Então, o que a gente tem conversado com vários colegas é que tá faltando essa interação mais perto, né? A distância facilitou, mas ela também, ao mesmo tempo, tornou as relações um pouco mais frias. Então, sempre é legal encontrar um colega, fazer tempo que você não via, conversar, trocar uma ideia. Então, a gente está torcendo para que em breve tenha-se uma vacina e que a gente possa viver uma realidade muito semelhante àquela que a gente estava habituado. Claro que a parte de higiene, de cuidados, essa ela vai perpetuar durante muito tempo, né? Então, a gente vai ver que o fato de lavar mais as mãos, de eventualmente quando você está gripado utilizar máscaras ou ficar recluso, a utilização de álcool gel vai ser muito mais frequente e muito mais utilizado, né? Então, acho que essa vai ser uma evolução, uma condição que veio para ficar, vai ser adicionada à nossa evolução, né, como ser humano. E quando se diz que a preocupação com a higiene não vai ser só em função do coronavírus. Essa higiene será como um todo, como todas as doenças possíveis, né? E contagiosas que porventura aconteceria porque as pessoas não tinham cuidado e hoje agora tem em função da própria Covid, né, Pedro? Então as pessoas hoje estão se preocupando sim com a Covid, mas acabam auxiliando também em outro sentido, em outras doenças também, né? A gente tem visto que o número de casos de gripe simples diminuíram bastante, eles resfriados, simplesmente pelo essa melhor conscientização da higiene. Então, a roupa que veio da rua, ela se troca, os sapatos se higieniza antes de entrar em casa, ou eventualmente aquele sapato da rua é o sapato da rua, tem um chinelo, algum outro calçado para andar em casa. Você minimiza essa contaminação de meios, né? Uhum. Então, eu acredito que isso veio para ficar, né? Então, a gente vai adotar isso para a nossa vida toda agora. Maravilha, aliás, aquela história, né? Nós aprendemos quando a situação aparentemente é ruim, acabamos aprendendo e muito, né? Bem melhorar para o futuro, para outras situações. Nós nos tornamos seres melhores, né, Pedro? Isso é muito bacana. Mas deixa eu parar um pouquinho, porque eu não posso deixar de dar uma alô para o pessoal que está nos acompanhando. Aliás, pessoal, não esqueçam, daqui a pouco o tema é Novembro Azul. Eu estou aqui ao todo, você viu? Estou de azul, camisa azul, gravata azul. Pedro está ali de azul, porque nós vamos falar sobre Novembro Azul. Esse bate-papo inicial, que é comum sempre em todos os programas, eu gosto de fazer uma abertura do programa assim, mais amplo, para depois entrar no tema propriamente dito. Mas está conosco aqui o Daniel Silveira. Boa noite, Lauvir. Boa noite, Daniel. A nossa querida Maitê, né? Tua esposa. Aliás, vocês formam um casal. Eu até arrisco dizer que aqui já existe são almas gêmeas. Seguramente são. Então, ótima conversa para nós dois, admiro muito o trabalho dos dois, e nós também te admiramos, eu, enquanto apresentador e amigo do casal, te admiro demais, tu sabe disso, né, Maitê? Como admiro o Pedro, e aliás, o pessoal todo da Clínica Anime, que são realmente fantásticos. Então, um carinhoso abraço a todos vocês. Esse trabalho maravilhoso, esse carinho, esse amor que vocês se dedicam às pessoas, isso aí não tem dinheiro que pague, e é só elogio o tempo todo. A Eliane Zilioto dando boa noite também. Eliane, um grande abraço a você. E vocês devem participar com perguntas também depois em relação à saúde dos homens. Não é só o homem que deve fazer pergunta, né, Pedro? Com certeza tem muitas mulheres com muitas dúvidas a respeito do tema de hoje, não é isso? Com certeza, e elas têm dúvidas e elas vão esclarecer para levar para os seus maridos, companheiros e orientar eles, inclusive, a antecipar as consultas, né, se for o caso, a buscar atendimento quanto antes.
Isso que é o mais legal dessas campanhas de conscientização, como Novembro Azul, Outubro Rosa. E eu acho muito bacana, né? Porque encontrou-se uma forma de despertar as pessoas para todas as complicações, todas as doenças que nós, seres humanos, somos como seres falíveis e fracos que somos, e estamos sujeitos no nosso dia a dia. Então, eu achei maravilhoso isso, que colocar cada mês faz-se um despertar para algum segmento da saúde, né? Alguma preocupação. E me parece que também agora, novembro, que me fugiu a memória, além do Novembro Azul, que é a saúde do homem, se não me engano, na semana passada tinha uma outra comemoração que me fugiu agora, eu não me recordo. Se tu, porventura, lembrar, você pode nos auxiliar. Mas alguma coisa também estava se comentando também e dando alerta também, eu não me recordo do momento. Mas, temos Novembro Roxo, que é o mês de conscientização da prematuridade, então daquelas crianças que nascem antes. Então os pediatras também alocam seu conhecimento para esclarecer a população de que a medicina evoluiu muito, então um prematuro hoje tem bastante chances de sobrevivência, os recursos são muito bons, então a gente tem essa conscientização. E também tem o Novembro Branco, que é o mês de conscientização especificamente sobre o câncer de pulmão, né? Então os pneumologistas, cirurgiões torácicos e oncologistas também trabalham nessa área de conscientização do câncer de pulmão. Foi exatamente esse do câncer de pulmão que agora você falou, me lembrei. Eu não sabia desse do precoce, interessante também. Mas é pouco divulgado, né, Pedro? Eu acho que é um tema assim que agora com as mídias sociais eu acompanho alguns colegas pediatras, ex-alunos, que são pediatras atualmente, eles estão postando bastante esse ano, então é uma conscientização bacana que só quem vive e trabalha com isso sabe os dilemas e os conflitos que acontecem, né, e como acalentar e como trabalhar isso. Então é um tema bonito que deve ter um pouco mais de espaço para a gente conversar sobre isso também. Tá, e tu agora me deu uma ideia para o próximo programa aqui em novembro falar sobre esse tema. Vai ser bem interessante, com certeza. Vou convidar alguém da área aí para nós falarmos a respeito. Vai ser muito interessante, sem dúvida alguma, né, Pedro? Com certeza. Você acha que vamos entrar já no tema do Novembro Azul ou você tem mais alguma coisa para falar nesse geral todo que estamos falando aqui? Não, estou à tua disposição, Lavirso. Vamos entrar já com tudo, então. Então, deixa eu ver, eu acabei com esse probleminha até que nos deu, eu até me perdi aqui na marcação do tempo, se não está no momento de chamar o intervalo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou só fazer uma chamadinha para o intervalo, depois na edição o Júnior vai dar um jeito ali, né, Pedro? Ele resolve sem dúvida. Então, com certeza. 2 minutinhos para os nossos comerciais e nós voltamos já já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Então, estamos de volta com esse bate-papo muito interessante com o doutor Pedro. Não, tá uma delícia fazer um programa assim, né, Pedro? É uma forma gostosa, flui de uma forma bem suave o programa, né? Bem interessante assim, né? Vamos lá, então. Vamos falar agora, Novembro Azul.
Quer relembrar como foi criado o Novembro Azul? Muitas O pessoas Novembro Azul talvez não saibam. ele começou no começo, lá no início dos anos 2000. Foi um movimento, começou na Austrália e depois tomou o mundo. É um mês de porque agora na metade de novembro se comemora o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Então eles criaram lá na Austrália esse movimento, então tanto que lá o símbolo não era o laço azul, sim um bigode, tipo aquele bigode com as voltinhas, né? Então ele foi criado e aí ele tomou curso e tomou o mundo, né? Então é um mês de conscientização da saúde do homem, né? Aproveitando essa data do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Então ele tomou corpo e seguindo o exemplo do Outubro Rosa, ele veio, está cada vez mais forte essa campanha de conscientização. E, se eu não estou enganado, em 2007, 2008 ele chegou no Brasil. Então, o Instituto Lado ao Lado, que é uma ONG sobre saúde do homem e saúde do trabalho, ele começou a alocar espaço e conscientização. E aí, sim, o Brasil também entrou nessa onda e foi fantástico os resultados aí da conscientização da saúde do homem. Desde que foi instituído o Novembro Azul, e toda essa preocupação na orientação com a saúde do homem, houve, é lógico, um despertar. As pessoas começaram a dizer, pô, peraí, eu tenho que me preocupar. Você poderia nos dizer se diminuiu fortemente a incidência de morte em relação ao que é o câncer de próstata, que é o mais preocupante na saúde do homem, né, Pedro? Por exemplo, os dados que o Instituto Lado ao Lado divulga anualmente é que está se conseguindo conscientizar mais homens, os homens estão procurando mais cedo, então o diagnóstico está sendo de uma forma precoce, e também são dados interessantes que muitas vezes não vêm a grande mídia, que como a gente não está falando só de câncer de próstata, a gente está falando da saúde do homem, então com isso o diagnóstico precoce de outras doenças também está sendo acontecendo, então várias DSTs são identificadas antes, procura já tratamento o quanto antes, a saúde psicológica, então isso está sendo tratado cada vez mais cedo e com resultados. Então a gente sabe que essas campanhas de conscientização, o diagnóstico, os grandes resultados a gente vai ver no futuro, né? Então a gente vai esperar mais alguns anos aí para ter o grande impacto de diminuição de mortalidade, então, isso a gente vai esperar para os próximos anos. O homem, naturalmente, ele tem muita reserva em procurar o médico. Muitas vezes, ele até por influência e por insistência da própria mulher, que ele procura o médico. Ou ele deixa normalmente para procurar quando ele já está com alguns sintomas, alguma coisa já, de repente, até numa situação até mais grave. Isso ocorre. Por que será que o homem tem tanto medo, tanta insegurança? E muitos até dizem assim, eu não vou lá no médico porque ele vai acabar achando uma doença. Não é isso que acontece? Pô, que bom se acha precocemente, se achar precocemente, muito melhor, né, Pedro? O diagnóstico precoce de várias doenças, ele maximiza as chances de cura. Então, a gente fala que o diagnóstico quanto antes, as opções de tratamento são maiores, o paciente fica melhor assistido. Então, essa semana eu atendi um senhor que ele teve esse raciocínio. Se quem procura acha e eu não quero estar doente, que eu preciso continuar a minha vida, preciso continuar trabalhando, e ele foi relegando. Então, veio a pandemia, ele tinha uns exames marcados lá e acabaram sendo postergados, e estourou a pandemia, e ele deixou para quando realmente já não tinha mais o que fazer, então já estava com dor, já não conseguia mais trabalhar adequadamente, daí ele falou para a esposa, daí a esposa que puxou ele pela orelha e, então vamos para o médico. Mas esse, infelizmente, ainda é um ideal que ainda existe no nosso meio. Aos poucos ele vem mudando, mas a gente precisa batalhar para mudar conceitos.
Normalmente você deve ter, atende diariamente pessoas, homens ali, e a preocupação e a detecção precoce das doenças como um todo está sendo mais comum ou ainda está acontecendo, vai detectar, já botar isso, a situação já um pouco mais avançada? Bem, Alvir, e a todos que nos escutam, cada vez mais o homem tá diminuindo seus preconceitos. Então, muitos homens espontaneamente já procuram seu médico de confiança, chegam uma vez por ano, precisa fazer exame de toque, então já vamos fazer, faz toda a sua rotina, faz o exame rápido, indolor, em pouco tempo você fez o teu exame e ele está feito e está tudo correndo bem. Muito bacana isso. E o Luiz Walter Benites, boa noite, Luiz. Que bom que você está participando. E eu acho que exatamente isso, assim como o Luiz está aqui participando, dando opinião e comentando, é bom que você, que está nos acompanhando, também comente e faça a pergunta, porque deve existir muitas dúvidas, com certeza. O Luiz diz o seguinte: boa noite, eu faço todos os anos o exame de porta. Quando eu tinha 46 anos, hoje tenho 59 anos e está tudo bem. Que bom isso aí, né? Que bom. Quem foi que eu observei aí do teu lado? Quem foi essa garota? Pode ela aparecer aí de novo. Mais tarde ela aparece. A Alice aparece. Coisa mais querida. Já de pequenininha participando com o pai. Que maravilha isso. Comenta essa do Luiz. A prevenção. Os homens, muitos têm mudado já a sua forma de acompanhar a sua doença, então a sua saúde, e buscar um tratamento precoce, diagnósticos precoces, tratamentos precoces. Então muitos já usam aquelas datas simbólicas, aos 40 anos, 45, é uma nova jornada de vida, uma nova expectativa, então eles já começam em torno dessa idade a buscar diagnóstico, deixam os seus preconceitos de lado e conversam, vão atrás. Então, tem muita gente que leva isso com uma maior tranquilidade, maior naturalidade possível. Estamos tratando agora do tema próstata, e é muito importante que tenhamos essa preocupação. O exemplo está ali do Luiz, que ele teve essa preocupação, ele, a partir dos 46 anos, ele já teve a preocupação, e até depois o Pedro vai nos responder, porque eu vou perguntar a ele a respeito da incidência racial, que eu acho que isso é muito importante. Mas antes de falar da incidência racial, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta a você, Pedro. Qual o exame mais importante, o exame de toque ou o PSA? Na verdade, é a combinação dos dois, tanto o PSA quanto o exame de toque, os dois combinados é que vão fazer a detecção precoce. Então, tem muitos homens que acham que só o PSA é suficiente, muitos acham que só o toque é suficiente, mas na verdade a combinação dos dois é que vai dar o melhor resultado. Por exemplo, quando é feito o toque, o que o médico, o que ele vai perceber? Que a próstata está aumentada, se ela está rígida, se ela está flácida, como ele vai determinar, está acontecendo isso com a próstata, precisamos fazer um exame mais aprofundado. Bem, os nossos dedos, eles são extremamente sensíveis. Então, quando a gente faz o toque, que a gente vai buscar? A gente vai buscar primeiro as dimensões da próstata. A gente toca a metade dela e depois vai buscar as bordas para ver se o tamanho está aumentado ou diminuído. E nessa passagem do dedo sobre a próstata, se tem alguma nodulação, ou micronódulos, ou se o paciente refere que tem dor, e a hora que a gente tira a luva, observa se tem sangue também. Então, isso é um indicativo que pode haver doenças, né? Então, é isso que basicamente a gente busca quando faz o toque: o tamanho, a dimensão da próstata, a consistência dela e a presença ou não de nodulações. Você citou uma coisa muito importante.
A percepção, através do toque, e vai perceber muitas coisas na próstata, mas depois também, através da luva, ele pode... Normalmente, quando sangra, já é algum problema ou ele pode vir o sangue de uma outra situação que não um problema diretamente ligado à próstata e dizer um câncer de próstata, por exemplo? Bem, existem algumas outras doenças que fazem o intestino sangrar, então doenças hemorroidas, câncer de intestino, e quando a gente faz o toque retal ali, dependendo se tem alguma pequena trauma, alguma laceração, a gente nota, então isso vai indicar que existe uma doença, e daí, a partir daí, dessa combinação de achados, que a gente vai buscar o melhor exame para a sequência, mas isso é uma conduta muito individualizada, então, que vai de paciente para paciente. Você colocou muito bem, paciente para paciente, depende da situação. O sangramento também, quando no toque, vai perceber o sangue, se é o sangue mais vivo, se é mais escuro, também ele pode determinar uma situação. Sim, então tem uma série de condições, o que o paciente toma de remédio pode facilitar, quais são a história prévia dele, se ele já fez alguma outra cirurgia ou algum tratamento que deixa o intestino mais friável, então isso é individual, então também se esse sangue é sangue vivo, se é um sangue digerido, então isso vai nos nortear para onde buscar a investigação. Olha que interessante, quanta situação, por exemplo, o que eu estou te fazendo a pergunta, eu estou imaginando aqui, os nossos telespectadores lá, porque estão aí, parece ter um receio de fazer pergunta, né? É uma coisa impressionante. Então, eu estou buscando aqui, no meu mental, imaginar que tipo de pergunta que as pessoas gostariam de fazer. Eu tenho que fazer esse papel aqui do telespectador. Deixa eu registrar aqui a Márcia Adriana, está aqui conosco, o Luiz Walter Benites, ele voltou aqui, tá? A Márcia Adriana entrou aqui agora. Márcia, se tiver alguma dúvida, faça a pergunta. Você também, Luiz, você fez um comentário, mas não fez pergunta. Se tiver pergunta, faça que o doutor Pedro vai te responder, com certeza. Bom, aí temos essa situação do exame do toque, detecção de sangue, se vivo ou não, que pode determinar algumas situações interessantes. E agora, meu querido amigo Pedro, o PSA. O que o PSA nos revela? Ou revela o profissional da saúde? Bem, o PSA ele é um exame que significa antígeno específico da próstata, então ele, basicamente, 99% dele é produzido pela próstata e 1% pela vesícula seminal, e ele vai dizer que se a próstata está ou não doente, é isso que ele vai dizer. Então, se fácil ao acaso um PSA ele tem um valor, ele vai dizer que aquela próstata está doente. Qual doença? O toque vai ajudar, os sintomas do paciente, então aí que a gente vai começar a abordagem. Uma seguinte colocação, vamos supor, sabe? Fez o toque, a próstata está alterada, fez o PSA está elevado, aí fez-se uma biópsia, normalmente se pede, né? Uma biópsia, não deu nada de câncer, não é câncer. Mas a próstata continua aumentada, o PSA aumentando. Então, podemos dizer, então, que esse paciente está com uma hiperplasia benigna? Seria isso? Um dos diagnósticos seria hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento natural da próstata, ou poderia ser só uma inflamação, uma prostatite, uma infecção da próstata, ou alguma outra doença mais rara da prática do dia a dia, né? Então, aí a gente vai acompanhar o paciente, vai repetir o PSA, vai conversar com ele, vai ver os sintomas, eventualmente vai repetir o toque mais para frente, e, se necessário, repete uma segunda, ou uma terceira, ou uma quarta biópsia, até a gente conseguir fechar um diagnóstico. Muitas vezes a gente também lança a mão de exames de imagem, fazer uma ressonância de pelve, ou uma tomografia, para conseguir identificar a razão dessa elevação.
Então, são N situações que podem determinar. No caso de uma hiperplasia benigna, que tipo de tratamento é feito para... Espera aí, vamos dar um jeito para fazer diminuir essa próstata? Ou pode, como você falou, pode ser uma inflamação prostática não ligada ao câncer. Que tipo de tratamento, como profissional da área você, o urologista, vão ministrar esse tipo de medicação? Bem, no caso de uma hiperplasia prostática benigna, vai ser avaliado qual é o tamanho da próstata, às vezes faz um procedimento chamado RTU, que é ressecção transureteral, então vai lá, ressecciona algumas camadas da próstata para melhorar o fluxo urinário. Existem alguns medicamentos que também podem ser utilizados para melhorar, para diminuir a próstata, e no caso de uma infecção é antibiótico, né? Então o paciente vai tomar antibiótico durante uns dias e vai ser monitorizado, né? E chega numa situação dessa, o que você falou seria uma raspagem da próstata? Gente, uma espécie de uma raspagem da próstata, né? Uhum. Eu li uma matéria há muito tempo, acho que cheguei até a comentar nos programas contigo, mas sempre é bom relembrar, que existe um tipo de umas sementinhas que é inserido lá e que ela faz murchar a próstata. Foi alguma coisa nesse sentido que foi faz algum tempo, mas me veio à mente agora e eu gostaria que você nos relembrasse desse tipo de tratamento. Bem, essa sementinha que tu comentaste, Lauvir, é chamada bracterapia, então implante de pequenas sementes radioativas dentro da próstata, e ela faz o controle local nos casos de câncer de próstata. Então, mas, geralmente numa doença inicial, então a gente pode lançar mão desse tipo de tratamento para conter a doença. Mas são situações aí mais individualizadas que a gente senta com o Mas já paciente. no caso de câncer, então, ali. Isso é por causa de câncer de próstata. Então é porque eu estava pensando que poderia ser ali no caso da hiperplasia benigna, que podia fazer para diminuir. Não, aí seria o outro procedimento que você já nos disse, para poder fazer. Chegar ao ponto de extrair a próstata seria bem mais radical. Bem, feito após constatar que o PSA está elevado, o toque tem uma nodulação, feita a biópsia, encontra-se o diagnóstico de um câncer de próstata, a primeira opção que se vê à mente é a cirurgia, fazer a ressecção, a prostatectomia radical, então a retirada de toda a próstata, vesícula seminal, deixando margens livres. Então esse seria o tratamento, uma das formas de tratar, tá? Então essa é uma opção que tem que ser sentada com o paciente, individualizado, seus riscos, seus benefícios, mas é um tratamento que os urologistas estão muito habituados a fazer e os resultados são muito bons. Quando você diz resultados muito bons para a doença, mas algum efeito colateral em relação a esse tipo de tratamento? Quer dizer, para a pessoa vai ter uma situação, vai ficar com impotência, por exemplo? Bem, grande parte dos pacientes vão ter algum grau de impotência, aquelas impotências, aquelas disfunções eréteis graves. Hoje em dia é em torno, os valores são abaixo de 15% dos pacientes, né? Mas por isso que a gente pede para fazer o diagnóstico precoce, para procurar atendimento o quanto antes, para a gente fazer o diagnóstico antes, para ver as opções. Então, se a próstata for pequena o suficiente, que o urologista tenha condições de avaliar e no estadiamento ver que é fácil de abordar, então esse é um tratamento que pode ser lançado mão, a gente pode fazê-lo, orientar o paciente a fazer. Os resultados em termos de sobrevida são muito bons. Os efeitos colaterais todos os tratamentos vão trazer, alguns mais, alguns menos, alguns temporários, outros nem tanto, mas depois dá para fazer reabilitação pélvica, utilizar medicamentos, e aos poucos o paciente vai retornando uma vida mais próxima da normalidade, né? Então, para tudo tem jeito, tá? Através de medicamentos pode resolver. Deixa eu só fazer. Agora eu mexi com o Luiz, né? Agora ele já tocou. Olha aqui, ó. Eu faço 2 exames de PSA e eu estou aqui há 3 anos, e há 3 anos atrás,
deu uma alteração. Hoje está bem. E ele diz o seguinte: homem que é homem se cuida. Abraço, belo programa, parabéns. Grande abraço, Luiz. Realmente é isso, né? Pedro, homem que é homem se cuida sim. Sim, todo mundo tem que se cuidar. A gente não pode esquecer que o nosso corpo é o nosso templo interior. A gente às vezes gasta tanto para ter uma casa bonita, um carro bonito, mas a gente não está se cuidando do nosso eu, né? Então a gente precisa ter isso, né? Essa consciência de cuidar desse corpo que nos foi dado. Você colocou uma coisa que eu achei muito bacana isso aí. É bom até para refletirmos um pouco, né, sobre isso. Temos, às vezes, a preocupação de ter uma casa bonita, um carro bonito, aí daqui a pouco eu já quero lá uma casa na praia, sei lá, um sítio, ou coisa assim nesse sentido. Então tem uma preocupação exacerbada na aquisição de bens, né, Pedro? Os bens materiais. E esquecemos exatamente desse lado, né, de cuidar dessa estrutura energética que é o nosso escafandro. Eu digo o seguinte, comparando, né, o nosso corpo ele é o escafandro para que a energia sutil possa habitar nesse universo denso, que é o planetinha Terra. E quando nós nos preocupamos exacerbadamente com essas coisas da matéria e esquecemos de cuidar do nosso escafandro, ele começa a se deteriorar. E daqui a pouco, quando pensamos, vamos aproveitar, já não temos mais condição de aproveitar, porque nem o nosso escafandro, nossa estrutura física, que deveria nos manter aqui enquanto essência, não podemos mais, porque não tem mais condição. Né? O que adiantou, né, Pedro? O que adiantou isso, né? Então a gente tem que se preocupar. Às vezes isso não é egoísmo, a gente cuidar de nós mesmos, né? Então essa é uma forma de a gente manter o nosso corpo, o nosso templo funcionando, tá? Até para a gente poder muitas vezes viver a vida adequadamente, realizar aqueles sonhos. Nada impede você comprar uma fazenda, um sítio, querer viver lá, mas tem que viver com qualidade, o corpo tem que ajudar, né? É aquela que você tem que ter condição de usufruir aquilo que você adquiriu. Né? Porque acontece muitas vezes, quando a pessoa não tem essa preocupação, Pedro, aí ele acaba deixando esse tempo aqui, e o que ocasiona? Ocasiona uma disputa para aqueles que ficam, né? Os descendentes acabam entrando em contenda para poder disputar aquilo que ficou. Eu acho que não devemos pensar nesse sentido, né? Meu querido, vamos fazer mais um intervalozinho? Eu tenho que fazer o intervalo para o Júnior depois da edição, então vamos fazer a chamadinha do comercial e vou ficar um pouquinho caladinho para ele poder fazer. Então, pessoal, 2 minutinhos para os nossos comerciais e nós voltamos já já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Ok, estamos de volta para o último bloco do programa Pense Bem, ao vivo pela Imagem TV, pelo Facebook, batendo papo com meu querido amigo Dr. Pedro Ervin Specht, oncologista. Esse papo está realmente uma delícia. E bem informativo, né, Pedro? Acho que todas as colocações são pertinentes. Eu acho que as perguntas aqui feitas e as suas colocações são realmente fantásticas. O Luiz está participando legal aqui, achei muito bacana. Um grande abraço, Luiz. E é exatamente isso, falar, e o bom é poder falar do que experiencia, né? Quando nós falamos das nossas experiências, ela é plena, porque ela é a nossa verdade.
E essa verdade é muito importante, né, Pedro? Esse é verdade mesmo, Alveira. A gente tem que cada vez mais conhecer, ter conhecimento para divulgar a educação e a gente poder cuidar de nós mesmos, né? Então isso é fantástico. Eu te lembro que no bloco passado, quando falei assim, vamos falar agora exatamente da próstata, eu coloquei ali incidência racial. Interessante, né? A raça, o negro, ele tem maior incidência para o câncer de próstata, né? Alguma coisa eu li a respeito, me chamou a atenção disso, Pedro. E por Sim, quê? sim, é verdade. Ele tem uma predisposição maior, então a incidência da doença em afro-americanos, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, é maior, e no próprio continente africano a gente tem relatos de doenças começando antes, tanto que as campanhas de rastreamento para pacientes negros, ela começa 5 anos antes, então a gente pede para fazer o diagnóstico, começar a rastrear antes para fazer o diagnóstico mais precoce, mas essa é uma incidência que acontece muito, algumas características genéticas e outras de padrão alimentar. Então, isso que é uma das causas atribuídas, né? Você falou uma coisa também que até eu já ia te perguntar. Cuidado com a alimentação. O negro ele tem já da origem pela própria África, ele já tem o hábito alimentar muito com a carne vermelha, seria ligado muito a isso. Mas se nós falarmos sobre isso, nós temos aqui, principalmente na região sul, o tradicional churrasco, e principalmente aquele churrasco feito no carvão, na brasa. Esse aí eu acho que é um risco, né, Pedro? Bem, nós vamos tocar num assunto extremamente polêmico, né? Então, muita gente vai dizer que comeu churrasco a vida inteira e não aconteceu nada, e muitos outros vão dizer que realmente a gente precisa mudar. Então, achar outra forma de fazer churrasco. A gente sabe que o excesso de carne vermelha na dieta faz mal, não é só um fator de risco para o câncer, mas para as doenças cardiovasculares, porque essa gordura de origem animal ela se impregna nas nossas artérias e veias e também proporciona um aumento de bactérias ruins no nosso intestino, então isso propicia um ambiente para desenvolvimento de várias doenças crônicas. É um meio extremamente rico, né? Então, aí facilita o surgimento de várias doenças. Então, a gente sabe que a deficiência de várias vitaminas também é um fator de risco, e principalmente a adição de conservantes, como nitritos e nitratos aos alimentos, né? Para longo curso de conserva, né? Então, isso são fatores de risco importantes. E esses fatores de risco eu fico aqui pensando, né? Nós estamos tão habituados com alimentos industrializados e as indústrias não têm muita preocupação, se bem que já estão trabalhando muito as leis aí para diminuir muitos aditivos nos alimentos, que é importante se ter conhecimento disso, e disse que o pessoal vai no supermercado e não tem o hábito de ler rótulo, e a grande maioria não faz isso, né? Então acaba não sabendo o que está levando para casa, e diz, mas isso é saboroso. Ele é saboroso, mas é prejudicial, então tem que ter cuidado. Os fatores de risco, além do que você já falou, na alimentação, o que seria ideal? Além de que, é lógico, nós sabemos que o exercício é importantíssimo. Aliás, até eu tenho uma boa notícia para te contar. Comecei exercício. Comecei na semana. Agora eu vou ter um despertar, vou começar a cuidar um pouco mais do corpo. Comecei a fazer um exercício numa academia, no estúdio ali, perto da Rótula dos Bois, um espaço maravilhoso. Até também um parceiro comercial agora, já divulgando conosco aqui o trabalho dele. Então, isso é importante, né? A alimentação e cuidar da estrutura física através de exercícios, né? Ela vira assim, a gente vai voltar naquela tecla, né? A gente tem que cuidar do nosso tempo interior, né? Nosso eu.
Então, a alimentação é fundamental. Eu acho que a gente não tem que esperar muito novas leis. A indústria alimentícia ela vai mudar, basicamente, se a gente mudar a nossa alimentação, eles vão se adequar. Então, eles não vão, se as pessoas pararem de comer um certo alimento, eles vão ver que está sobrando, e é um desperdício, se ninguém compra, porque manter. Então, eles mesmos vão mudar. Então, a gente vai mudar. Então, se uma pessoa mudar, duas mudarem, 5, 10, 20, isso vira uma grande cadeia e a alimentação muda. Então, alguns anos atrás, para você conseguir um alimento orgânico, era bem específico. Hoje em dia, não. Vários supermercados já têm uma seção de alimentos orgânicos. Você tem várias feiras pela cidade de alimentos orgânicos, várias pessoas que se prontificam a fazer entrega de produtos orgânicos. Então, isso já começou a mudar. Então, isso é uma grande consciência. Então, a indústria vai mudar se a população mudar. Então, aí que a gente vai ver essa grande mudança alimentar. E a atividade física, como você mesmo colocou, ela tem que fazer parte da nossa rotina. A gente tem que tirar um tempo para fazer atividade que dê prazer. Se você gosta de jogar bola, então uma vez, uma, duas, 3 vezes por semana, você vai tirar 1 hora do teu dia para jogar futebol. Ou você gosta de andar de bicicleta, vai tirar um tempo para andar de bicicleta, ou correr, ou fazer atividade física que te dê prazer. Então, isso que a gente vê que cada vez mais tem mais gente na rua se exercitando, indo para as academias. Então, isso vai ser eu vejo como uma grande mudança também em qualidade de vida. E é importante que tenha esses cuidados, né? A Márcia Adriana, tu conhece? Márcia Adriana? Conheço sim. Ela é tua prima? Eu tenho algumas pacientes como a de Márcia Adriana. Não, não, porque ela me fez uma colocação que eu não consegui entender, mas eu vou ler, mas está um pouco confuso aqui. Ela diz assim, a princípio, graças a Deus, faço tudo normal, evacuo, primo, bem, mas a dor é sempre. E quando ando de moto é onde sinto mais a dor. Pode haver outros problemas, né, relacionados à questão postural, a questões pélvicas, são doenças ginecológicas que causam inflamação, causam restrição tanto do aparelho feminino quanto do intestino. Um desses exemplos é a endometriose, que é uma proliferação atípica do endométrio dentro da cavidade abdominal, né, fora do útero. Então isso dá muita dor, dá muita restrição, principalmente em algumas épocas dentro do ciclo menstrual, mas a gente tem que ser individualizado, sentar, conversar e buscar um diagnóstico. Mas é claro, eu acho muito bacana, que bom que você está participando conosco, Márcio, e colocando a sua situação. O tema é Novembro Azul, mas nada impede que você, mulher que está aí, participe também. O programa é totalmente aberto, temos o tema principal, mas não é preso, só isso aí. Muito bacana a sua participação. E você colocou uma coisa muito importante com essa preocupação do andar de bicicleta. E não só as mulheres, mas os homens também se preocupam. O andar muito de bicicleta pode causar, eu já ouvi falar, tem que ser, anda muito de bicicleta, pode causar problema de fertilidade masculina? Isso procede? Olha, Lauvir, essa foi uma colocação que surgiu há muitos anos atrás, pelo tamanho do banco, do selinho ali, pelo formato. Isso foi, aos poucos, foi sendo ajustado. Então, essa informação não tem uma informação recente se realmente causa infertilidade ou não. Mas a atividade física, os benefícios que a atividade física trazem, o andar de bicicleta é uma das atividades mais promissoras, que com ganho de massa muscular, melhora a diminuição de tecido gorduroso, melhora da capacidade cardiorrespiratória. Então, é uma das atividades físicas mais recomendadas, né? Agora ficou claro, meu querido Pedro. Agora a Márcia disse assim, é meu esposo. Tudo que ela citou aí não era ela, é o esposo dela. Então agora você vai dar a resposta para a Márcia,
que com certeza o esposo deve estar junto acompanhando o programa, e ela fez a pergunta. Então, toda essa colocação que a Márcia fez não é para ela, é para o esposo. Agora tem que sentar com calma junto com ele e ver o que está acontecendo, então a gente vai avaliar se existe alguma doença própria da próstata, alguma outra doença osteomuscular que dificulta o dia a dia dele, vai conversar sobre o padrão intestinal, então tem várias, abre aí um leque de diagnósticos aí que só uma boa consulta, uma boa relação médico-paciente a gente consegue determinar o que é. E pode acontecer em função da próstata estar causando essa dor abdominal? Ou pode ser problema abdominal? Também pode, mas também pode ser uma coisa, pode ser as duas. Pode ter alguns outros problemas associados, né? Então vai descobrir, vai fazer um diagnóstico. Outros problemas associados. Vamos aproveitar e vamos cercar tudo isso aí agora. Mas além da próstata, não, o que mais? Não, tem algumas doenças abdominais, né? Principalmente intestinais, que podem causar isso, mas isso aí, e algumas doenças ortopédicas, né? Como ele falou, quando anda de moto, mas isso aí é só durante a consulta que a gente vai conseguir chegar por algumas características de dor, de padrão, que a gente vai direcionar para um lado ou para o outro, né? Então esse é um momento bem que vai ser uma conversa bem franca, frente a frente com o paciente. Como pode ser também, me recordo que você falou lá no início, que pode ser também a pessoa está fazendo tratamento medicamentoso e pelo excesso de medicação pode estar ocasionando esses problemas também, né, Pedro? Que aí há que ser, só que ter identificado isso aí também, né? Também pode acontecer isso. Então, são N situações. Márcia, você não colocou o nome do teu esposo para mandarmos um abraço para ele, mas pode mandar aí. Então, é fazer o seguinte, vai procurar o profissional, o urologista, né, ou de repente marca uma consulta com o Dr. Pedro lá na Anime, seguramente vai ser muito bem recebido, que, aliás, vou dizer uma coisa, né? A recepção que é feita na Anime para o paciente é algo que... Eu até fiz um programa aí, Maitê, mostrando desde a recepção até a entrada, né, os cuidados que se tem lá. Então, Márcia, pode, de repente, falar para o teu esposo, Marco, já quer deixar um telefone de contato lá da Anime? Já vão passando aí, porque o pessoal que está nos acompanhando tem um comercial na rádio, mas é bom citar aqui também, né, Pedro? A gente está lá na rua Marechal Deodoro, no 678, no terceiro andar, no edifício Anime, o telefone é o 3380-5200. 3380-5200? Isso mesmo. Não ficou bem claro? Então é 3380-5200? Alguma dúvida? 3380-5200? Pô, se não gravou, agora tem que ter gravado. Então é 3280-5200? É isso? É isso aí. Pronto, então ficou confirmado o telefone lá da Anime. Então, esses cuidados todos que o homem deve ter, o estresse, eu até tenho uma pergunta dessa, o estresse pode ocasionar que tipo além de problema mental para a pessoa, o que pode refletir no estrutural físico do homem? Aliás, também não só do homem, como da mulher também, né? Bem, o estresse é uma doença do mundo moderno, então seria o acúmulo de radicais livres na nossa circulação, o acúmulo de toxinas, então isso vai provocar um meio celular extremamente alterado, então essas toxinas, esses radicais livres vão propiciar uma divisão celular errada e são fatores de risco para o câncer, também como doenças cardiovasculares. Então, enfim, a gente está no meio a gente vai estar no nosso próprio corpo embebido em uma solução tóxica, né? Então, por isso que é fundamental cuidar da alimentação, do estilo de vida, atividade física, para liberar essas toxinas para fora do nosso organismo. Pedro, eu não posso encerrar o programa sem fazer um trabalho que eu faço sempre, e eu e Maitê fazemos muito,
e eu acho que com você já fizemos algumas vezes, é importante fazer, e principalmente, a Márcia está mandando um agradecimento, um grande abraço a você, Márcia, pela sua participação, mandando um abraço a você, Pedro, também. Então, muito importante, falando principalmente quem faz tratamento na clínica Anime, o tratamento oncológico com você, com a Maitê, e trabalhar muito, ter a fé. A pessoa com fé, ela tem um resultado muito positivo. Aliás, isso já foi comprovado cientificamente. E aqui nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de fé. Não importa o teu segmento religioso, mas o importante é trabalhar a fé que você tem. Então, é muito interessante que a pessoa trabalhe muito esse sentido na fé, né, Pedro? Para o tratamento, para que tenha um resultado melhor. Cada vez mais a ciência ela anda de mãos dadas com a espiritualidade, com a fé, porque a gente precisa de um norte, né? A gente precisa acreditar, em ter uma crença para ajudar a passar por esses períodos de dificuldade, para ajudar a crescer. Então, esse é o papel da espiritualidade e da fé, é ter esse alicerce forte para nos manter de pé. Então, quando a gente passa por uma adversidade, que é um momento que fraqueja, então a fé e a espiritualidade têm esse papel de um pilar para a gente continuar em frente e crescer e voltar à fase boa da vida, né? Então, meu querido, e chegamos ao final do programa. Uma delícia, né? O programa flui maravilhosamente, principalmente com pessoas com essa energia, com esse carisma que você tem, que a Maitê tem, sempre é muito bom. É agradável estar com vocês dois, trazendo sempre a informação. Agora você tem 30 segundos para a sua mensagem de encerramento. Mais uma vez, Alvir, agradeço esse espaço que tu sempre nos dá, e a todos que nos acompanhem. Cuide da sua saúde, cuide desse templo, do seu corpo, da sua mente, para que a gente cada vez mais viva mais e principalmente viva melhor. Cuide da alimentação, faça atividade física e creia num ente superior. Valeu, olha que maravilha, valeu, Pedro. Realmente, o que o Pedro diz, creia num ser superior. Sabe por quê? Que nós viemos de lá. E quando nós viemos de alguém, de uma fonte, nós somos parte dela. Então, quem nós somos? Somos centelhas do Criador. Somos fragmentos da deidade. E há que entender e valorizar muito isso. Nós temos a força, sim, porque a centelha da deidade que somos nós é a ponto que nos potencializa sempre. E precisamos acreditar que somos capazes de. Então, acredite, confie. Por mais que você esteja passando por alguma situação de saúde, alguma situação, mas confie e acredite, porque a força está dentro de cada um de nós. Dizer a você, meu querido amigo Pedro, muito obrigado por sua participação nesse programa. Realmente foi uma delícia bater esse papo contigo e aqui, né, gratidão a você, gratidão à Anime, a toda a equipe da Anime, Maitê, e não vou citar o nome da equipe, senão vou esquecer de alguém. Todos, indistintamente. Um caloroso abraço. Obrigado, Alvir. Um abraço a você e a todos que nos acompanham. Valeu, a paz esteja no coração de todos e até o próximo programa. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maitê de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime,
qualidade de vida construímos com você.